Eu recebo agora aqui no estúdio o desembargador Wanderley Paiva, que foi o relator no processo de julgamento do promotor afastado do Ministério Público de Minas Gerais, André Luiz Garcia de Pinho, condenado a 22 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, pelo fato de ter caracterizado feminicídio e não ter dado chance de defesa à vítima, a esposa dele, Lorenza Maria Silva de Pinho, crime ocorrido em 2 de abril de 2021. Julgo procedente a ação penal para condenar o réu André Luiz Garcia Loures qualificado nas sanções e nos termos da denúncia. Tudo bem, desembargador? Tudo bem, Suas ordens. Desembargador, diante de tudo isso que eu acabei de dizer aqui, né, as qualificadoras, enfim, foi um julgamento muito complexo chegar a essa decisão? Foi. Esse processo iniciou-se com a desembargadora, a competente desembargadora Márcia Milanês. Com a aposentadoria dela em maio do ano passado, em julho foi distribuído para mim por sorteio. Então nós já iniciamos esse processo, chamei os advogados e falei com eles. E também o doutor André. Falei, o que precisar vem aqui e fala comigo. Melhor que é ficar peticionando toda hora lá para atrasar o julgamento. E assim foi feito. Eles colaboraram muito comigo. Também o assistente de acusação, o doutor Tiago Rezende. E aí nós iniciamos a despachar no processo. A defesa tinha várias preliminares, vários pedidos, eu deferi todos, também da acusação. E aí então chegou a fase de instrução do processo. Iniciamos em agosto do ano passado e depois em dezembro. Em dezembro encerramos a instrução do julgamento. Como é que é a instrução? A instrução houve primeiro as testemunhas de acusação, depois as de defesa e depois o interrogatório do réu, como foi feito no dia 16 de dezembro do ano passado. Comecei o interrogatório dele às 2 horas da tarde, terminou às 10 horas da noite. Aí vem a fase de diligências, não tinha diligências, aí alegações finais. Mas aí veio no recesso forense. Aí o prazo ficou suspenso e aí só entregaram as alegações finais já em início de fevereiro. E aí eu comecei a estudar o processo. No carnaval nem viajei, fiquei estudando o processo para marcar, combinei com o presidente para marcar para o dia 29 de novembro, como foi feito. Desembargador, algum outro detalhe desses bastidores que o senhor poderia e gostaria de contar? O processo foi muito complexo, esse processo. Por quê? No dia da morte da Lorenza, foi na sexta-feira da Paixão, a meu ver, e segundo as provas dos autos, o acusado premeditou a morte dela. Por quê? Quem recebia o pagamento dele era uma colega dele. Eu perguntei por quê. Porque eu tinha muita dívida trabalhista e o banco estava bloqueando o meu salário. E aí, na véspera, ele pediu a mandar R$3.000 para ele. No outro dia, foi cedo no crematório e pagou o crematório. Eu descobri a nota fiscal. E ele comprou cachaça para ela. Eu perguntei, para que é a cachaça? Não, Lorenza queria dar um churrasco com cachaça, né? E outra coisa, o médico que atestou o óbito, doutor Itamar, ele estava de plantão no dia, ele já atendia muito dela. Mas quando ele chegou no apartamento, ela já estava morta. Isso ficou, o laudo pericial nosso, oficial, confirmou isso. Então, quer dizer, isso tudo coisas relevantes que eu levei em consideração, inclusive, na fixação da pena. Quer dizer, tinham muitos detalhes ali importantes que ajudaram, né, o senhor a chegar a essa conclusão. O que é que a defesa fez? A defesa queria desconstituir o laudo oficial do IML. Tentou, trouxe um perito famoso aí, lá de Brasília, e uma coisa interessante, eu perguntei ao perito, o senhor está aqui, o senhor está remunerado? Quem está pagando? O André. Então o laudo dele é um laudo unilateral, né, pago, então é praticamente irrelevante para nós. Então me deu muito trabalho, porque eu tive que estudar penal, processo penal, medicina legal e direito administrativo. No meu voto eu abrangi esses 4 ramos do direito. E para provar que tinha materialidade, o nosso laudo é o laudo oficial, com iure stante, com fé pública, né? Então não deu como atender a defesa para absolver o acusado, porque o laudo nosso oficial era taxativo. E eu, ao ouvir os peritos oficiais, eu indaguei do perito. A asfixia foi de dentro para fora, de fora para dentro. Ele falou, de fora para dentro. Eu falei, objeto, contundente. Eu perguntei, contundente pode ser corda, barbante, mão, cotovelo, pé, sim. Então, não tenha dúvida não, tá? Que só ele e os filhos que estavam lá naquele dia. Então, a autoria também ficou comprovada. E nesse caso aí, a perícia por parte dele queria mostrar... Desconstituir o nosso laudo oficial. Dizer que não era nada disso. Que prevalecia a tese dele.
e do médico que atestou o óbito primeiramente, que ela morreu com vômito, engasgada com vômito. Agora com roxões aqui, né? Sim. Então alguém apertou o pescoço dela para asfixia. Na opinião do senhor, qual foi a maior dificuldade nesse trabalho? É provar a autoria e a materialidade. No direito penal, se provou a autoria e a materialidade, a pena é consequência. Então, eu tive que desconstituir a negativa dele, com minhas perguntas no interrogatório, e basear no nosso laudo oficial, que é do ML, de peritos conceituadíssimos. E na autoria, eu perguntei, já tinha mais ou menos, quando eu perguntei ele desse dinheiro, né, eu já levei pela autoria. E a outra frase que eu perguntei ele, aquela frase que os filhos um passam para o outro. Vai dar merda para papai? Aí ele fala, acho que vou, acho que vai. Aí eu perguntei, por que isso? Ele falou, não, porque a mídia estava me escrachando. Mas a mídia já escrachava ele há muito tempo antes, na briga dele com o irmão. Quer dizer, esses seriam os principais pontos que levaram a essa conclusão, a essa decisão, né? Das nossas dificuldades, tivemos que estudar bastante esse processo para chegar a essa conclusão e a essa pena. Agora, por se tratar de um promotor do Ministério Público, um foro privilegiado, isso muda alguma coisa em relação a outros processos, outros julgamentos? Muda, porque se é um cidadão comum, ele seria julgado pelos jurados, a sociedade, que a Constituição fala. E lá são 7 jurados. Os 7 jurados, ele forma a convicção, o nosso é o livre convencimento formado dos elementos de fato provado. E o jurado é convicção. Então, se fosse no júri, talvez ele poderia ser absolvido. Talvez. Mas aí muda, que o rito processual é o do Código de Processo Penal. Só que aqui, com a competência prerrogativa de foro, que é o caso dele, são os 20 desembargadores. E aí nós obedecemos também o nosso regimento interno. Sim. E esse passo a passo, algum outro detalhe importante desse processo, desse julgamento que o senhor gostaria de destacar? Todo processo é importante, sabe? Mas teve vários, no interrogatório dele, que demorou de 2 da tarde às 10 da noite, eu fiz muita pergunta para eu começar a formar meu livre convencimento. E também as testemunhas. Eu perguntei a uma médica, se a senhora, colega do doutor Itamar, se a senhora chegasse no apartamento com aquela situação, qual providência ela tomaria? Mandaria o corpo ML. Então são detalhes. Uma psicóloga da Polícia Civil, chegou lá, os meninos só preocupavam em defender o pai, está lá nos autos. São vários detalhes que eu peguei para chegar a essa conclusão. E o senhor falou agora há pouco aí da questão da imprensa, da mídia, né? Quer dizer, foi uma história, foi um caso que foi amplamente divulgado pela imprensa, inclusive no dia do julgamento do resultado final, né? Nos principais jornais do país. Isso, de alguma forma, dificulta o trabalho de vocês ou ajuda? Não, a imprensa sempre ajuda, né? Quando eu fui delegado, eu apurei um crime graças à jornalista Glória Lopes, falecida Glória Lopes. Ela que me ajudou. Então, às vezes, ajuda muito. Eu posso dizer, pela minha experiência como delegado, como juiz, que ajuda, sabe? Às vezes, aquele que está apurando não pode dar detalhe. Eu, por exemplo, antes do processo, eu não dei entrevista. Por quê? Antes do julgamento. Porque se eu desse entrevista, talvez exarguia a minha suspeição. Então, eu fiquei na minha. Agora não, como já julgou, a minha jurisdição já se exauriu, eu posso falar de todo o processo que inclusive, eu quebrei o sigilo dele, ele estava em sigilo. Eu quebrei o sigilo, porque o princípio do processo é o princípio da publicidade. Então, eu dei publicidade aos fatos, dei liberdade à imprensa para tomar todos os conhecimentos. Nas audiências de instrução, liberei para a imprensa, não teve problema nenhum. Quer dizer, a cobertura foi ampla, né? Foi ampla. Agradeço muito a mídia. E, desembargador, uma outra pergunta. O promotor afastado, o André de Pinho, foi condenado a 22 anos de prisão, já estava há 2 anos preso. Como é que é esse trâmite daqui para frente? Agora, se manter a pena, que lógico que vai recorrer para o STJ e talvez para o Supremo. Se manter a pena, todo esse período que ele está cumprindo, chama detração penal, diminuir na pena dele. Mas o crime é hediondo, então no mínimo, mais 9 anos preso ele tem que ficar. E eu dei mais 1 ano em regime aberto, por não ter cautela na guarda da arma, né? Então, o total dele são 23 anos que ficou fixado. 22 pelo feminicídio e mais 1 ano pela cautela na guarda da arma. Agora, o prazo para ele recorrer é de quê? É a partir da publicação do acordo. Nós estamos acabando de montar o acordo, o desembargador Alberto Vilas Boas mandou uma equipe me ajudar, porque o voto é muito longo, né? Inclusive com as antigas redatoras
do tribunal para corrigir, inclusive, erro de português, de concordância, né, que o desembargador Alberto autorizou a publicação do acordo na íntegra. Quer dizer, o promotor ele pode recorrer, deve recorrer, isso para terceira instância, dali termina. Se por aventura chegar ao Supremo, aí termina. Aí tem que cumprir a pena. Agora, ao meu entender, como o Supremo acabou com a prisão especial, mas a dele prevalece, que ele já estava na prisão especial e o julgamento aqui foi um dia antes do Supremo. Então, tudo que é para beneficiar o réu prevalece. O senhor fala prisão especial com relação ao estudo. Diplomas, né? Diploma. Quem é diplomado? Curso superior. Curso superior. E isso, então, no caso dele, continua sendo como já estava? A meu ver, sim, porque tudo que for para beneficiar o réu prevalece. Desembargador, para a gente terminar, quais as considerações finais que o senhor faria sobre esse julgamento, sobre essa decisão, sobre esse caso? Olha, eu acho que a mídia deve dar até mais publicidade a esse fato, para ver se a gente dá bem ênfase, porque é um promotor de justiça que ceifou a vida da sua esposa. Porque todo dia nós abrimos jornais, a televisão, ouvindo os rádios, feminicídio, né? E se divulgar bastante isso, talvez vai nos ajudar a diminuir o feminicídio. A sociedade formar a opinião de que, olha, não é a cadeia, não é só para os pobres que estão cometendo feminicídio, tem uma autoridade presa. Eu acho que se divulgarmos isso, como formadores de opinião, talvez nós podemos levar à diminuição do feminicídio. Eu acho que esse julgamento foi muito importante, eu fiz questão de andar rápido com ele, vejo que os médicos ainda não foram julgados na primeira instância. E nós temos processo de competência do júri aí, que demora anos, e eu julguei menos de 2 anos. Mas trabalhei muito, né? Trabalhei muito, me deu muito trabalho esse processo. Sim, imagino, o senhor disse que inclusive que passou o carnaval estudando, o senhor teve que olhar penal, olhar legis, em questão de medicina legal, direito administrativo, porque eu não dei ele a perda do cargo, deixei para o Ministério Público dar a perda do cargo. E isso até foi importante, porque está com filho menor ainda, até a Procuradoria resolver essa questão, os filhos vão recebendo. Agradeço o senhor pela entrevista, muito obrigado, viu? Oi, não. Um abraço. Umas ordens. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.